O Jesus que está sendo oferecido para as pessoas é um Jesus que não é o Jesus que nós conhecemos. Porque o Jesus que eu conheço, que nós conhecemos, ele não vende lenço umedecido. Ele não cobra para curar. O Jesus assim que nós conhecemos, ele não pede para eu fazer uma campanha para ganhar alguma coisa. Nada contra as campanhas, gente, nada contra. Mas eu fiquei pensando que nós não fazemos isso com os nossos filhos. Eu não faço isso com os meus filhos. Eu não falo, Lucas, Luiz, Davi, olha, vamos fazer uma campanha de 7 dias para que eu possa dar alguma coisa para vocês. Eu nunca fiz isso quando eles eram novos. Tenho 3 filhos. Mas eu sempre tive prazer em dar. Sempre tive. E aí eu comecei a pensar que o Jesus que nós conhecemos, ele não cobra pelas bênçãos. O Jesus que nós conhecemos, ele quer presença. É isso que ele quer de nós. Então o Jesus que eu conheço é um Jesus que senta comigo para eu tomar um café com ele. Aleluia. O Jesus que eu conheço é o Jesus que me visita quando eu fecho a porta do meu quarto e oro. O Jesus que eu conheço é o Jesus que quando eu levanto 3 horas da manhã, é aquele que fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Não é aquele que 3 horas da manhã pede, se encontra com ele para pedir uma listinha de coisas. Porque se eu chego para ele, para ter a presença dele comigo, as outras coisas me serão acrescentadas. Porque ele vai abrir um leque, ele vai me mostrar coisas que eu preciso ver. Então Jesus que eu conheço, ele tem vontade e saudade de estar conosco. Nós sabemos que no início de tudo, o Senhor, ele quando estava lá com Adão e Eva, a gente conhece a história. Todos os dias, ele vinha conversar com eles na viração do dia. Gente, é só a gente imaginar, devia ser algo assim maravilhoso, aquela conversa. O Senhor conversando com eles, falando das coisas que eles fizeram. Era uma conversa, era uma presença. O Senhor tinha prazer. Naquele tempo, eu entendo e penso que eles eram a casa favorita de Deus. Porque Deus, ele tinha prazer em descer. E o Jesus que eu conheço, ele não me reprova quando eu erro. Ele me corrige. Ele, quando eu tropeço, ele não me abandona, mas ele estica a mão para me puxar e me tirar quando eu erro. Esse é o Jesus que eu conheço. E o Jesus que eu conheço, ele deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai atrás de uma que se perde. E é tão interessante que a gente sabe que deixar as 99 e ir atrás de uma não tem assim uma coisa, como é que eu vou dizer para você, uma vantagem. Mas eu vou chegar lá. E o Jesus que eu conheço, ele olhou para uma prostituta. E o que ele falou para essa prostituta? Eu não te condeno. Vai e não peques mais. O Jesus que eu conheço, ele não tem pedras na mão, mas ele tem furos por mim e por você. Esse é o Jesus que eu conheço. E eu não posso aceitar que exista outro Jesus além desse. E o que Jesus tem dito nesses últimos dias? É sobre isso. Ele tem dito que o sujo vai se sujar mais. Nós temos visto tantas coisas acontecerem. Tantas coisas. É uma coisa que está sendo assim, absurdo. Estão sendo absurdas as coisas que vêm acontecendo. Mas ele também diz que o limpo vai se limpar mais. E aqueles que me amam, é o que ele diz, eu vou encontrar
Aqueles que me buscam vão me encontrar. Aqueles que me querem vão me achar. E eu vou ter misericórdia daqueles que são enganados inocentemente. É isso que ele diz na palavra dele. Mas a minha mão vai pesar sobre aquele que fraudou o Evangelho. Que não sejamos nós, porque nós precisamos apresentar um Jesus de verdade. Esse Jesus. Então nós deveríamos tentar cada dia mais buscar esse Jesus que senta com Pedro na beira da praia e fala para ele o quê? Pedro, tu me amas? Aquele Pedro que negou. E que ele fala assim, encontra comigo lá no mar da Galileia. Esse é Jesus que quando Tomé tem dúvida, e nós temos muito de Tomé, e Tomé fala assim, eu posso colocar o dedo aí nesse furo, porque ele tem dúvida. E o Senhor fala o que para ele? Eu deixo. E Jesus, eu creio nesse Jesus que entra na casa de um fariseu, de um pecador, e uma mulher entra, de um publicano, e uma mulher entra e se joga nos pés de Jesus e começa a chorar. E os fariseus religiosos, talvez nós, né? Porque ela joga, ela, né? Talvez nós falássemos assim, que vergonha, que palhaçada, que escândalo. Tem necessidade disso? Mas o que Jesus fala? Deixa ela. Eu entrei aqui, vocês não fizeram nada. Mas ela se derramou aos pés dele, ela chorou, ele enxugou as lágrimas dela aos pés de Jesus. Ela manifestou aquilo que estava no coração dela. E foi o que Jesus viu. Quais são os lugares preferidos de Jesus? Eu fiquei pensando. Quais são os lugares que Jesus prefere? Onde Jesus gosta de ir? Você já pensou nisso? Quais são os lugares preferidos de Jesus? Onde Jesus prefere estar? É muito sério. Onde que Jesus tem prazer de ir? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus tem preferência pelo lugar impossível, pelos lugares de impossibilidade. Sara, Ana, Isabel eram mulheres. E elas eram o quê? Elas eram inférteis. Elas eram estéreis. Elas não podiam ter filho. E a Bíblia fala que Deus visitou essas mulheres e essas mulheres geraram. Deus gosta dos lugares impossíveis. Presta atenção no que está vendo de impossibilidade na tua vida. É aí que Deus gosta. É esse lugar. O lugar que Jesus prefere é quando o nosso braço não alcança mais. O lugar que Jesus prefere é quando o médico diz assim, não tem mais chance. Não tem mais nada para fazer. É quando a sociedade diz assim, acabou. Esse casamento aí já se foi. Aí Jesus fala assim, agora eu entro. Esse é o lugar que Jesus prefere. Porque é no lugar da impossibilidade que Ele gosta. É esse lugar. Então talvez tenham áreas na sua vida que estão estéreis, que estão inférteis, que não vai. Mas eu digo para vocês que um ventre estéril para aqueles que buscam a Deus não é maldição. Porque na cultura judaica, a mulher que não podia ter filhos era amaldiçoada. Mas com Jesus é diferente. Porque com Jesus, quem tem uma área estéril na sua vida não é maldição, é proteção. E o Senhor vai entrar nessa área
que você está, que está infértil na sua vida, porque é desse lugar que Ele gosta. Amém. E às vezes Ele está te protegendo de gerar alguma coisa que não é dele, que Ele não quer. Por isso que Deus prefere lugares assim. Ventres como Sara, Ana, Isabel. E essas mulheres, elas geraram o quê? Homens de Deus. De um lugar infértil saíram homens, foram gerados homens de Deus. Então, quanto mais improvável você seja, mais existe a chance de Deus pegar você. Quanto mais improvável. Porque Deus, quanto mais ruim você se achar, mais a graça dele vai descer sobre a sua vida. E eu sei que tem gente aqui que se acha nada, mas a graça do Senhor vai descer sobre a sua vida. Porque Ele prefere esses lugares da impossibilidade, da infertilidade. E é isso. É só a gente pensar. Samuel, Sansão, Isaac, eles vieram de ventres estéreis, de lugares impossíveis. Foi daí que eles vieram. E eu começo a entender nesse momento o que é o coração de Deus. Nesse momento a gente começa a entender por quê. Ele olha para esses lugares impossíveis e fala assim, eu posso. A gente começa a entender o coração de Deus. E ele fala, agora eu vou mostrar o meu poder, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Lá em Gênesis 29, 31, não precisa abrir não. A Bíblia diz que Lia era uma mulher que era desprezada. E diz que Deus viu o desprezo de Lia. E por que Deus viu o desprezo de Lia? Porque Deus gosta dos lugares desprezados. A história de Lia é uma história muito bonita também, mas ela era desprezada. E Deus, a Bíblia fala que Deus viu o desprezo de Lia. E um certo tempo, e é sobre isso que eu vou falar com vocês nessa noite. Não é sobre isso, não, é também sobre isso. Mas teve uma passagem também que o Senhor falou assim: é necessário passar por Samaria. Samaria é um lugar desprezado. O judeu, ele não ia para Samaria. Mas Jesus passa nos lugares desprezados. E ele falou que é necessário. Pensa. Onde está o desprezo na vida de alguém ou na sua vida? O Senhor Jesus está dizendo nessa noite: é necessário passar por esse lugar. Principalmente você que se sente desprezado e que acha que não serve para nada. O Senhor nessa noite está dizendo: é necessário passar por Samaria. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Deus manda o profeta Samuel lá para a casa de Jessé, para escolher ali um rei. E Jessé tinha vários filhos. Nós conhecemos a história, né? Desses vários filhos, um não estava em casa, porque os top, né? Aqueles, marumbado, todos aqueles, né? O surfista, estava em casa. Aqueles, né? Aí Jessé chega lá, né? Viu a aparência de cada um e fala: é esse. Porque esse aqui é maromba. Esse aqui faz isso aqui. Esse aqui anda sobre as águas, é surfista. Esse aqui, todo, 1, 2, 3. Ele estava olhando a aparência. Por quê? Para ser escolhido um rei naquela época, o rei, ele tinha que ser forte, ele tinha que ser grande, porque tinha que vestir armadura, tinha que colocar uma armadura que pesava mais ou menos, né? Nós estudamos sobre a armadura. Nós fizemos o paralelo, né? E o equipamento era pesado, então tinha que ser forte. Então Samuel chega lá e vê os filhos e fala: é esse? Ah, esse é. Não, não é. Esse, não é. Aí ele fala: Jessé, você tem mais algum filho? Aí Jessé fala assim: é pequenininho.
está trabalhando lá no horário do expediente, ele estava trabalhando, ele estava cuidando das ovelhas. E os marompas? E os outros? Estavam desocupados. Na hora do expediente ele não estava fazendo nada, mas eles estavam. Davi estava trabalhando. Deus não usa desocupado. Presta atenção. Todos estavam ali. O único que não estava era o pequenininho desprezado que estava trabalhando. E foi esse aí que o Senhor escolheu. E ele fala, olha, eu tenho prazer em confundir a mente daqueles que sabem tudo. Porque às vezes a gente acha, né, que nós sabemos tudo. Sabemos nada. E aí os outros, né, estavam lá. E Davi vem, e ele que é escolhido e ungido. Improvável. Ninguém podia imaginar que seria Davi. Ninguém. Mas foi quem Deus escolheu. A Bíblia diz também, e isso me chamou muita atenção, que Deus, Ele é pai dos órfãos. Então, todo órfão tem um pai. E se você é órfão de pai vivo, você tem um pai também. Né, Kelly? Nós temos um pai. Quem viveu orfandade de pai, um pai vivo, sabe a dor que é. Quando eu era pequena, eu já cansei de contar isso para todos. Eu procurava um pai porque eu fui órfã. Eu vivia a orfandade de um pai. Eu vivia a orfandade. E como é triste uma criança, eu era nova, eu olhava para tudo que o homem que passava e falava, vai ser meu pai. Vai ser meu pai. Esse vai ser meu pai. Até eu entender que eu tinha um pai de verdade. Esse Abba que nós cantamos aqui, que me define, que sabia os pensamentos que tinham ao meu respeito. Eu não sabia, eu achava que eu ia encontrar em alguém comum. Ele é aquele que diz, não, gente, quando isso entrou, internalizou dentro de mim, ele diz assim, não vos deixarei órfãos. Eu glorifiquei o nome do Senhor. Eu falei, ele não me deixou órfão. Ele disse, a palavra dele, que ele não vai nos deixar assim. Ele faz questão de deixar as 99 para buscar a 100ª, aquela sozinha. E a matemática não funciona, porque 99 vale mais do que 1. Não tem lucro. Não tem lucro arriscar deixar as 99 para buscar uma, não tem dízimo. Olha que interessante. Sabe por quê? Porque Jesus, ele olha para a ovelha e ele não vê pelo. Ele vê uma vida. Glória a Deus. Esse Jesus, ele olha para nós e ele vê uma vida. Aleluia. E quando nós entendemos isso de verdade, nós vamos entender que nós temos um Deus de verdade que quer a nossa presença. Ele é aquele que diz assim, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo. Meu fardo é leve, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele fala que vinde a mim. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, vinde a mim, aprendei de mim. Se ele fala isso, é porque tem coisa para a gente aprender. Nossa alma, ela está totalmente atribulada. Mas ele fala assim, quando a nossa alma está atribulada, ele fala assim, para tudo e senta aqui. E aí, entra. Eu queria que você abrisse em João 12 comigo. João 12. João 12, versículo 1. Eis a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti.
João 12 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e foi ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe uma ceia, um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. A Bíblia aqui, ela fala várias vezes que Jesus, várias vezes, não foi só essa vez, Jesus foi para Betânia. Nós sabemos que a cidade de Jesus era Cafarnaum. A Bíblia fala isso. Mas ele foi várias vezes para Betânia. E eu fiquei pensando, por quê? O que tinha em Betânia que Jesus preferia ir para lá constantemente? É sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que o Senhor falou comigo. O que tinha em Betânia? Tinha alguma coisa em Betânia. E nesse versículo diz que passou a Páscoa e Jesus foi para a casa de Lázaro, Maria e Marta. 3 irmãos. Lázaro, a gente conhece a história. É aquele que morreu, foi ressuscitado, mas ainda tinha 2 pessoas. Tinha Marta e tinha Maria. Na minha opinião, tinha 3 coisas que fez Jesus ir para lá e que levou Jesus lá e que nós podemos aprender com isso. A primeira coisa que saltou aos meus olhos, já falei para vocês que eu sou muito criativa, eu fico me imaginando as cenas, porque eu fico tentando entender. E um detalhe, eu acho assim que nesses dias o Senhor, Ele está nos levantando muito. Eu sempre gostei muito, eu sempre amei a palavra de Deus, sempre gostei, mas agora eu estou com uma vontade maior de entender, de ver, de extrair mais coisas. E eu sei que muita gente está assim também, principalmente Marcão. Marcão também está desse jeito, querendo sugar, extrair coisas que ele ainda não está entendendo, mas que quer entender. Mas não é porque ele é meu irmão gêmeo, não. É porque eu sei o que está acontecendo com ele também. Eu sei o que está acontecendo. Tem horas que eu fico assim, meu Deus, mas eu preciso entender, eu quero entender isso aqui. E aí eu fiquei pensando, a primeira coisa, Lázaro estava à mesa enquanto Jesus estava sentado ali com ele. Que Lázaro sentou à mesa. Marta estava fazendo aquela jantinha, né? Fritando um peixinho, fazendo uma sobremesa, alguma coisa assim, né? E a terceira pessoa, que é Maria, ela estava nos pés. E Maria, ela esqueceu que tinha até a mesa colocada e que tinha gente servindo. Em outro texto, a gente vê até a Maria chamando a atenção, né? Jesus, manda a Maria sair daí e vir me ajudar, né? A louça está aqui, Maria está sentada aí. Tem um monte de coisa aqui para acabar de fazer, para servir, Maria está sentada ali. E Jesus repreende Marta e fala assim, a melhor parte é para Maria. Marta, deixa Maria, porque ela escolheu a melhor parte. Ele não repreende Marta pelo que ela estava fazendo, mas ele disse que Maria escolheu a melhor parte, que era estar aos pés. Nós vemos 3 cenas aqui, e o que eu aprendo com esses 3? Que Jesus quer ter relacionamento com a gente. É isso que eu aprendo com essa passagem. Ele quer sentar na mesa com a gente. Por que Jesus gostava de lá? Porque tinha alguém que sentava na mesa com ele. Quantos estão sentando na mesa com Jesus e ouvindo e aprendendo dele? O que é sentar à mesa? Lázaro ficava ali com Jesus e Jesus, eu imagino Lázaro falando, conta aí, Jesus, como é que foi isso? E Jesus falando da ressurreição, ele morreu, ressuscitou da pedra que
abriram, e, enfim, tinha relacionamento, eles falavam coisas, eu não sei o que eles estavam falando ali, mas eu sei que era importante. E quando você se senta à mesa com Jesus, eu não sei o que você vai falar, mas eu sei que é coisa importante, que Ele vai te responder. Porque Ele gosta de se relacionar com Ele. Ele quer que nós sejamos a casa dEle. Por isso Ele quer se sentar à mesa conosco. E eu acho que Lázaro pedia para Jesus falar. Não é, às vezes é abstrato, a gente não consegue alcançar. Mas se a gente chega no nosso quarto, senta e fala, Jesus, senta aqui, fala comigo. A gente pensa que Jesus não vai falar. E às vezes a gente nem ouve naquela hora, mas Ele fala, Ele responde. Deus existe e responde oração. E em Betânia tinha relacionamento. Você senta na mesa com quem você tem relacionamento. Você não convida qualquer pessoa para sentar na mesa com você. Então a primeira coisa que eu percebo, Jesus quer sentar à mesa conosco. Essa é a primeira coisa que eu percebo dessa passagem. Quantas vezes você almoça na semana? Só domingo à noite? Ou você almoça todos os dias? Todos os dias. Então nós não podemos ter relacionamento com Jesus só domingo à noite. Só domingo de manhã na escola bíblica. Nosso relacionamento pertence a todos os dias. Olha que interessante. Nós precisamos ter relacionamento de mesa com Jesus todos os dias. A presença dele vem. E Ele quer falar conosco. Sabe por quê? Porque Jesus está vivo. Lá no túmulo tem uma frase escrita em inglês. He's not here. Ela diz o quê? Ele não está aqui. Ele está vivo. Se Ele está vivo, eu preciso me relacionar com Ele. Ele não está morto, Ele está vivo. Dá para entender? Vira para o teu irmão e fala assim, Ele está vivo. Então tenho que ter relacionamento com Ele. Ele está vivo. E Jesus ia para Betânia porque tinha uma mesa. E se eu e você decidirmos pela manhã tomar um café com Jesus, chamar Jesus para o nosso dia, sabe o que vai acontecer? É como afinar o violão antes de começar a tocar. Vocês que tocam violão, vocês não saem tocando, vocês afinam antes, né? Se afinar antes, o que vai acontecer? Vai tocar melhor, não é verdade? Vai ter? Então a gente precisa nós precisamos ter um relacionamento com Ele antes. Porque aí vai dar certo. O depois, a música, a melodia não vai ficar mais bonita, não vai ficar desafinada, não é verdade? Eu já toquei violão, não toco mais nada, gente. Já toquei bateria também, não toco mais não. Mas eu digo assim, a gente tem que afinar antes. Porque senão fica tudo desafinado. E a nossa relação com Ele é essa, a gente tem que afinar antes. Isso é interessante da gente perceber. Então começa o dia com Jesus, que o seu dia vai ser diferente daquilo que seria sem Ele. É verdade. Eu tenho aprendido todos os dias antes de eu sair de casa, eu tenho me lembrado, me ajoelho e falo, Senhor, esse dia é teu. Não sei o que me espera, mas se o Senhor for comigo, eu vou vencer. Se o Senhor não for, eu não vou conseguir. Aí às vezes eu estou correndo dentro do meu carro, sabe, e falo, ai, não me ajoelhei. Gente, eu sinto falta. Aí eu vou pelo carro e falo, Senhor, eu estou nesse dia nas mãos, porque eu não sou nada sem o Senhor. Porque o meu dia precisa ser diferente. E o salmista, o que o salmista diz? Pela manhã, cedo, eu invocarei o Senhor. Ele diz o quê? Pela manhã, cedo, eu invocarei o Senhor. Não espera a hora do almoço, não espera. Invoca o Senhor pela manhã, porque o teu dia vai ser abençoado. Você pode dar glória a Deus? E a segunda coisa que eu percebo é o serviço. Primeiro, relacionamento na mesa. O segundo é o serviço. Marta servia a Jesus homem. Que? Jesus era homem.
Jesus em nenhum momento falou que Marta estava errada. Ele só falou, conforme eu falei para vocês, que Maria escolheu a melhor parte. Então o fato de Jesus ser servido como homem implica em dizer que Jesus gosta de estar num lugar em que ele é servido também. Que lugar é esse? O que significa isso? Significa que quando você serve uma pessoa, você está servindo a Jesus, homem. Aleluia. Significa, porque a Bíblia diz assim, né? Ama o teu Deus com toda a tua força e o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar ao teu próximo significa servir a Jesus, homem. Amar ao teu próximo significa você servir a esse povo que está lá em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, passando por essa situação. E quando eu sirvo, quando eu ajudo o meu irmão, quando eu escuto o meu irmão, eu estou servindo a Jesus. Quando o meu irmão está com um problema e eu vou até ele, e eu busco essa semana, eu fiquei sabendo de uma situação de uma pessoa da família, né, que houve um problema lá, ela está hospitalizada, e eu virei para o outro e falei, o que vocês estão fazendo? Falei, que vocês não foram lá? Porque não foram lá ver o que está acontecendo? Isso é servir. Essa pessoa está precisando. Mateus 25 fala sobre aquela passagem que diz, no último dia muitos dirão, eu não conheci, Senhor, eu não conheci o Senhor. Vamos lá, Mateus 25, 37 a 40. O que diz aí? Mateus 25, 37 a 40. 37 a 40, diz assim, acho que é isso mesmo, é 25, do 36 ao 40, se eu estou errado. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes, estive enfermo e vós me cuidastes, estive preso e fostes visitar-me. Então os justos desejarão saber, mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda quando estiveste doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei esclarecendo lhes responderá, com toda certeza vos asseguro, que sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Olha que interessante, quando você serve, quando você faz alguma dessas coisas, você está fazendo para Jesus. Começa a pensar e a despertar a respeito disso. Querer ver mais a Jesus significa ver o próximo que está encarcerado, que está doente, que está em depressão. É você servir, é você sair da sua zona de conforto, do seu lugar de conforto e ir até essa pessoa. Você vai estar servindo a Jesus. E o terceiro motivo que eu vejo é quando eu me movo em favor de alguém, eu sou a Marta que serve o Jesus. Bom. E a terceira coisa que eu vejo é Maria, que é um lugar de adoração. E esse é apaixonante. Esse a gente se apaixona. Porque Jesus, ele ama o lugar de serviço. Ele ama o lugar do relacionamento. Ele ama o desprezado. Ele ama o lugar do impossível. Mas Jesus ama o lugar da adoração. Aleluia. Um lugar onde o nome dele é glorificado, o nome dele é entronizado, onde ele é o centro, onde ele é o tudo que a gente precisa. E a Bíblia fala que Maria estava aos pés. Maria esqueceu que tinha janta acontecendo. Ela falou, Jesus está aqui e eu vou ficar aos pés
dele. E ela ficou ali. E ela derramou um vidro caro. Aí chega aquele cara, né, o Judas Iscariotes, e fala: desperdício. Ele reclamou, né? Por que ela não usou esse nardo, esse perfume caríssimo para ajudar os pobres? Cuidado. Porque aquilo que tem aparência de santidade pode não ser santidade. Santidade não é exposta. Santidade é vivida. A gente não precisa, a gente não tem que mostrar nada para ninguém. A maioria das pessoas querem mostrar, querem colocar para fora a santidade e escondem a carnalidade. Porque às vezes a gente quer mostrar que muito quer alguma coisa, que faz alguma coisa, mas a gente está escondendo a carnalidade que está por trás. A santidade, ela é vivida. Porque quando se vive em santidade, você não tem que falar para ninguém que vive em santidade. Você vive. Simples assim. Você vive em santidade quando ninguém está vendo. Quando teu marido não está vendo, quando tua mulher não está vendo, quando teu filho não está vendo, quando teu pastor não está vendo. É assim que você vive em santidade assim. É o tempo todo. Você vive. Santidade não é perfeição. Santo não é quem nunca se suja. Não é verdade, gente? Santo é quem sempre se limpa. Esse é o santo. Significa que você é santo. Você é santa. Vai se sujar. Mas quando você correr para aquele que pode te limpar, ele vai estender a mão para você. Santo não é alguém que nunca erra. Porque aquele que nunca erra vira anjo. Tem um que ele vem aqui, um anjo aqui, um asas. Não. Nós todos somos falhos. Nós somos gente. Então nós vamos nos sujar. Mas nós vamos nos limpar. E às vezes a gente fala: Senhor, eu não mereço da tua graça, eu não sou boa, mas eu quero ser boa. Eu errei ontem, mas eu quero acertar hoje. Eu já falei para vocês, quando eu passei por uma situação, a minha vontade, eu parei. Uma vez estava em casa, eu parei, eu me ajoelhei no chão e falei: Senhor, eu sou má, eu sou ruim. Se eu pegar isso aqui, eu vou quebrar a cabeça dessa pessoa. Eu não sou boa, não, eu sou ruim. Mas eu vou ficar aqui. Que o Senhor vai me dar essa graça de vencer e não fazer aquilo que o homem quer, a Miriam quer fazer. E o Senhor, Ele nos faz. A gente tem que pensar todo dia: Senhor, me faz crescer, me faz ser melhor que amanhã. E esse é o princípio. Quando a gente entende a graça, a gente entende que a graça, ela só pode nos levar a um lugar, aos pés dele. E aí a gente fala assim: daqui eu não saio. Porque não tem outro lugar para a gente ir senão para Ele. Não adianta a gente ter tudo. Carros. Não adianta a gente ter dinheiro, posição e não ter nada. A gente não pode negociar a fé. Porque ninguém nos amou como Ele. Ao ponto de quê? Né? Da vida. A sua vida por nós. Então não dá para encontrar Jesus e não ficar aos pés dele como Maria. A gente tem que ficar. Não é uma questão de ir para o céu. Ele já nos salvou. É uma questão de gratidão. Maria estava lá aos pés. E eu acredito, não sei, alguns estudiosos falam, não sei, alguns dizem que Maria foi aquela que foi pega em adultério. E aquele, ela tinha muita gratidão, por isso ela fez aquilo. O quanto que nós pecamos. Nós vamos para os pés dele por gratidão. Porque ele já nos salvou. Eu acho assim, a Maria,
ela diz que os pecados dela, que eram muitos, foram perdoados. E quem foi muito perdoado, muito ama. E essa era Maria. E não importa o tipo de pecado, todos nós carecemos da graça de Deus. E o nosso lugar é esse, Betânia. Esse é o nosso lugar, aonde nós somos. Nós não somos melhores, mas o lugar onde Ele é bom. Então o nosso lugar é Betânia, é onde a gente senta na mesa com Ele, é onde a gente tem comunhão com Ele, é onde a gente serve as pessoas, mas aonde também a gente vai para os pés dele e fala: Jesus, eu preciso de Ti. Aleluia. A gente precisa dele. E como é que eu faço para ter a fé? Uma vez um pastor contou que uma vez um rapaz perguntou para ele como é que ele fazia para ter a fé. Aí ele falou que na hora deu um branco na cabeça dele. Ele falou: meu Deus, como é que eu vou explicar assim? Como é que é? Aí ele falou assim: se eu te der pão uma laranja e disser para você que ela é gostosa, como é que você vai saber que ela é gostosa? Ele, se eu experimentar. Essa é a resposta. Eu posso dizer para você que Jesus é bom e que você tem que ter fé, mas se você não experimentar, se você não fizer a prova disso, você não vai saber que ele é. Então tem gente aqui precisando fazer prova disso. Aí uma vez, quando uma pessoa chegou e zombou dele, falou: e aí, fulano, você continua à toa? Ele falou: eu não provei da laranja. Não espera mais tempo não, gente. Não espera mais tempo não. Jesus, e você só vai saber se você experimentar. E um dia que você encontra, como Moisés encontrou, que era um cara gago, não conseguia falar, tinha fala pesada. Mas quando ele encontrou Jesus, ele mudou. Um Davi que era pequenininho, o Senhor chama. Um Gideão que era o mais pobre, e o Senhor viu nele possibilidade. Um Pedro que era um homem grosso, que todo mundo sabe disso. Ele era grosso, ele era daqueles que falavam. E Jesus chamou, sabe por quê? Ele prefere esses lugares. Então como não se apaixonar por um Jesus que me prefere? Que prefere você com toda a sua dificuldade, com toda a sua limitação. Ele te prefere. Ele te prefere. Eu já tinha, tem 2 recados aqui. Ele prefere vocês. Amém? Como não se apaixonar? Como não querer de manhã acordar e falar que nós queremos estar com Ele? Por isso que todos os dias nós tentamos ser o quê? Nós que temos aprendido isso. Um bom pai, uma boa mãe, uma boa mulher, uma boa avó, né? Por isso que todos os dias a gente tenta servir a mesa como Marta. Por isso que todos os dias a gente senta à mesa com ele como Lázaro. E todos os dias a gente precisa se debruçar aos pés dele para se deixar ser curada. E quando a gente vai, ele vem e nos cura. Quando está doendo, eu vou lá também, porque o Pai chega e abraça. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não preciso ir orando bonito, não. Não adianta orar bonito, porque ele conhece você. Ele sabe que está doendo aí do lado esquerdo ou bonito. Ele sabe que está doendo. Precisa ir com palavras bonitas. Tem horas que a gente só para e fala. Às vezes a gente não tem nem força para falar. Não tem força. E o Senhor fala que para você, mentiram para você, né? Te traíram, né? Vem aqui que eu vou te pensar. Imagina um filho chegando em casa cheio de voltas, cheio de formalidades para falar com o pai, com a mãe. Meus filhos não chegam cheios de formalidades, não. Eles vão chegando e vão falando do jeito que eles estão. Davi, então, é o pior. Mãe, fala tudo. A gente precisa de formalidade para chegar perto do nosso pai, nosso lar.
E aí você tem que chegar do jeito que você está. Teu filho chega e fica dando volta. Não, ele tem liberdade com você. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe. Você já olha para ele, você já sabe o que ele está precisando. E aí você já vai ajudando. E assim é o nosso pai, é o nosso Abba, ele nos abraça. Eu não tive isso, mas às vezes eu tinha inveja quando as minhas amigas, alguém chegava, veio o pai, só chegava assim, encostava no pai, o pai abraçava. Mas ele disse, eu não vou te deixar órfão, faça isso contigo também. Sabe aquele filho que chega e o pai já chega assim encostando no pai, pai abraça, mãe abraça. É isso que o Senhor quer conosco nesses dias. E a Bíblia diz que aquele que me busca de madrugada me encontrará, não que me pede. Foi aquilo que eu falei para você. Às vezes a gente vai uma listinha de coisas, mas não vá para a madrugada pedir, vai para a madrugada buscar. Aleluia. Porque ele fala, quando você vai me buscar, e quando você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Então, muitas vezes, eu fui para a madrugada com uma listinha. Mas hoje eu vou para a madrugada buscando. Sabe por quê? Porque quando eu vou para a madrugada buscando, ele vem. E ele vai me dar sabedoria para administrar aquilo que está confuso na minha cabeça. Ele vai me dar graça. Eu vou buscá-lo e ele vai abrir portas. Eu vou buscá-lo e ele vai trazer respostas. Eu vou buscá-lo e ele vai cuidar. E quando eu perceber, as coisas já aconteceram e ele já organizou. Eu conto para vocês também que eu estava passando por umas questões e eu estava, meu Deus, como eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como que vai ser isso? Como vai ser aquilo? Vou orar, vou buscar. Que eu tenho Deus que me ouve oração. E o dia passou e de repente as coisas foram acontecendo, as respostas foram vindo. É desse jeito que funciona. Porque tudo sem ele é nada. E nada sem ele é tudo. E a minha oração nessa noite é simples. Se Deus chama todas essas pessoas que eu falei aqui para vocês, lugares improváveis, ele também chama você. Talvez, assim, você mesmo não apostaria em você. Vamos lá, se fosse para escolher alguém, eu não escolheria. Mas ele me escolheu. Ele escolheu você. É desse jeito. É sobre isso. Ele fala assim, Davi, você é pequenininho, mas eu vi o seu coração. Maria Madalena, você pecou, você adulterou, mas eu conheço o seu coração. Eu sei que você me quer. Então, vem para esse lugar secreto que eu quero cuidar de você. E sabe, eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. É isso que a gente precisa falar para o Senhor. Senhor, eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar, onde o Senhor prefere estar. Eu quero ser esse lugar. Eu quero orar com você nessa noite. Se você não tem o que dizer, não diz nada. Mas pelo menos fala para ele assim, Senhor, eu estou aqui por inteiro. Eu não tenho nada para te esconder. Fecha o teu olho e fala para ele, Jesus, eu quero chegar mais perto de ti. Às vezes eu não consigo. Mas eu quero ser sincero. Fala para ele aonde dói. Porque você vai falar, mas ele já sabe, ele já viu. Porque ele nunca deixa a 100ª ovelha. E Jesus, ele olha para a inclinação do nosso coração. Ele sabe para onde o seu coração está inclinado. Então você pode falar isso para ele.
E quando Ele olha para o teu coração e você fala com Ele, Ele muda o teu exterior. Ele vai trazer santidade para você, para mim. Ele vai trazer coragem. Esse Jesus que eu estou falando hoje. E eu quero te abençoar, porque se tem algo infértil na sua vida, se você não consegue dar frutos em alguma área, coloca a mão agora no teu coração e fala: Espírito Santo, eu peço que você faça como você fez com Sara, como você fez com Isabel. Dá filhos, Senhor. Faz, toca no coração desses, nessa área infértil. Dá um renovo no meio dessa sequidão, nessa infertilidade, nessa dificuldade de sentir Deus. Porque muitos de nós aqui temos dificuldade de sentir Deus. O Senhor, Ele quer se fazer presente. Ele gostava de ir para Betânia porque lá tinha relacionamento. Que o Senhor, Ele tem poder para ir em lugares que ninguém pode ir. Então vislumbra agora o lugar da tua vida que o Senhor não consegue ir. E se veja sentado à mesa com Jesus todos os dias, conversando com Ele, tendo um relacionamento com Ele. Se veja servindo a Jesus através de outras vidas. Se veja aos pés dele falando: Senhor, eu não tenho nada, mas eu estou aqui com o meu coração aberto. O Senhor é tudo que eu preciso. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero dizer para você que você é um lugar favorito de Deus. Você é um lugar onde Ele deseja estar. Mas você precisa falar isso para Ele. Eu quero que você agora olhe para alguma pessoa aí que está do seu lado e você fale assim: por mais que você não acredite, Deus está de olho em você. Fala para a pessoa que está do seu lado: por mais que você não acredite, Deus está de olho em você. E se você crer nisso, eu quero que você fique de pé agora. E nós vamos orar. E nós vamos cantar. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Levanta a tua mão que eu quero orar com você.